Imagine que você está em uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece, onde a figura do médico local é quase sagrada. Ele cuida das famílias, atende as crianças, dá conselhos de saúde, enfim, alguém em quem todos confiam de olhos fechados. Agora, imagine que esse mesmo médico, respeitado e admirado, na verdade esconde um segredo terrível. Ele não só dopava e abusava de suas pacientes, como também encontrou uma maneira inacreditável de enganar a ciência para não ser pego. E quando eu digo inacreditável, não estou exagerando. Ele literalmente implantou dentro do próprio corpo um mecanismo para burlar os testes de DNA. Sim, você ouviu certo. Esse médico transformou o próprio braço em uma prova falsa ambulante. Esse é o caso bizarro do Dr. John Schneeberger, que ficou conhecido como o médico que enganou o DNA. Mas calma, como isso foi possível? Como alguém pode usar o próprio conhecimento médico para manipular evidências e escapar da justiça durante anos? E mais, como as vítimas tiveram coragem de enfrentar o descrédito, a humilhação e a solidão, até finalmente ver esse homem condenado. Hoje a gente vai mergulhar nessa história que parece roteiro de filme de terror científico, mas que aconteceu de verdade. John Schneeberger nasceu em 1961, na então Rodésia, hoje Zimbábue. Desde cedo sua família se mudou bastante. Primeiro para a África do Sul, depois para o Canadá. Lá ele estudou medicina, construiu carreira e acabou se estabelecendo na pequena cidade de Kipling, em Saskatchewan. Kipling era aquele típico lugar onde todo mundo conhece todo mundo. E nesse cenário, ter um médico jovem, carismático e dedicado era quase um presente divino. Schneeberger rapidamente conquistou o respeito. Atendia crianças, idosos, famílias inteiras. Se envolvia em atividades comunitárias. Participava de eventos. Era visto como uma figura exemplar. Ele se casou, teve 2 filhas, e para qualquer observador externo, era um pai de família perfeito, um médico confiável, querido pelos vizinhos. O típico homem que você jamais desconfiaria de nada errado. Mas por trás da máscara de simpatia e dedicação, havia um predador calculista. O ano era 1992. Uma jovem chamada Candice procurou o consultório do Dr. Schneeberger para um atendimento de rotina. Nada fora do comum. Mas essa consulta mudaria sua vida para sempre. Durante a consulta, o médico disse que aplicaria uma injeção para ajudá-la a relaxar. Minutos depois, Candice começou a sentir uma sonolência estranha, pesada, diferente de qualquer sedação que já tivesse sentido antes. A mente dela apagava, mas o corpo ainda registrava fragmentos de sensações. Ela acordou horas depois, confusa, com uma sensação perturbadora de que havia sido violentada. Não tinha lembranças claras, mas tinha certeza do que havia acontecido. Corajosa, Candice denunciou o médico. Procurou a polícia, relatou sua experiência e insistiu em que algo terrível tinha sido feito com ela. E foi aí que começou uma das investigações mais surreais que você vai ouvir. A polícia, seguindo o protocolo, recolheu evidências biológicas. O próximo passo era simples: comparar com o DNA de John Schneeberger. Afinal, o DNA é considerado a prova mais confiável, a assinatura que ninguém pode esconder. O médico cooperou sem hesitar. Deixou que coletassem sangue do seu braço. O exame foi realizado. E o resultado surpreendeu a todos. Não havia correspondência. De acordo com a ciência, ele não era o agressor. Candice ficou devastada. Ela tinha a coragem de denunciar, tinha os sintomas, tinha a convicção, mas a prova mais confiável da ciência dizia o contrário. Para muitos isso bastava para desacreditá-la. Na comunidade começaram os murmúrios. Será que ela estava inventando? Será que estava tentando manchar a reputação de um homem respeitável? Mas Candice sabia a verdade, e não era a única. Nos anos seguintes, surgiram novos relatos. Outras mulheres começaram a procurar a polícia com histórias semelhantes. Consultas em que eram dopadas, lapsos de memória, sensações de abuso. O padrão era assustador. Mas novamente, quando os testes de DNA eram feitos, nada. Negativo. O médico seguia intocável, blindado não só pelo prestígio social, mas também pela própria ciência. Para as vítimas, era como gritar em um quarto sem portas nem janelas. Ninguém ouvia, ninguém acreditava. A explicação só viria mais tarde, e era digna de filme de terror. Schneeberger havia realizado em si mesmo um procedimento grotesco. Implantou, cirurgicamente, um tubo de silicone dentro do braço, preenchido com sangue de outra pessoa. Sim,
Ele literalmente carregava dentro do corpo uma bolsa de sangue falso. Sempre que a polícia coletava amostras, ele oferecia sangue daquela área do braço. Os testes eram feitos e, claro, não batiam com as amostras das vítimas. Era uma fraude tão absurda que muitos especialistas demoraram a acreditar quando ouviram. Mas funcionou. Durante anos, esse truque fez com que a ciência trabalhasse a favor dele. Enquanto isso, ele seguia atendendo, sorrindo, vivendo uma vida aparentemente normal. Mas ninguém engana para sempre. Com o tempo, as denúncias se acumulavam e a polícia decidiu mudar de estratégia. Em vez de depender apenas de sangue, passaram a coletar outros tipos de amostras: cabelo, saliva, esperma. E aí não havia truque que sustentasse a farsa. Finalmente, o DNA coincidiu com o material encontrado nas vítimas. Era o fim do mito do médico perfeito. A verdade veio à tona com força. O julgamento de John Schneeberger foi acompanhado com atenção em todo o Canadá. O choque era enorme. Aquele médico exemplar, pai de família, era na verdade um predador que usava seu conhecimento para estuprar e enganar. As vítimas relataram em lágrimas o horror que viveram. Especialistas explicaram ao júri como funcionava o tubo de silicone no braço do acusado. Uma fraude quase inacreditável. Diante das provas, não havia como negar. Schneeberger foi condenado por agressão sexual, abuso e manipulação de evidências. Perdeu sua licença médica, foi sentenciado à prisão e acabou deportado. De herói comunitário, tornou-se um símbolo de traição e horror. O caso explodiu na mídia internacional. Jornais do mundo inteiro destacaram a história do médico que enganou o DNA. Pela primeira vez, o público percebeu que até mesmo as provas consideradas infalíveis podiam ser manipuladas. Houve um grande debate na comunidade forense. Como reforçar os protocolos de coleta para evitar manipulações semelhantes? Desde então, muitos procedimentos mudaram, mas talvez o maior impacto tenha sido social. A desconfiança em relação a médicos que abusam de seu poder e a importância de ouvir as vítimas, mesmo quando as provas iniciais parecem frágeis. O caso de John Schneeberger não é apenas uma história de crime, é uma lição sobre como a confiança pode ser quebrada, como a ciência pode ser usada de forma perversa e, principalmente, sobre a força das vítimas que não se calaram. Candice e as outras mulheres enfrentaram descrédito, humilhação e isolamento, mas continuaram insistindo. Graças a elas, um predador foi desmascarado. No fim, Schneeberger tentou manipular o próprio corpo para escapar da verdade. Mas a verdade, cedo ou tarde, sempre encontra um caminho. E agora eu quero saber de você. O que mais te deixou chocado nessa história? O truque do tubo de silicone? A frieza de continuar atendendo normalmente? Ou a coragem das vítimas em lutar contra tudo e todos? Deixa aqui nos comentários. E claro, se você gostou dessa investigação, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar outros casos igualmente perturbadores.